Em algum momento você vai precisar saber onde é que o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau corta os eixos x e y. Mas fique suave, nesse vídeo eu vou te explicar isso tudo bem direitinho. Viaja comigo. Rapaziada, vá até o GeoGebra e digite essa equação aqui, ó. Eu já fiz isso para ganhar tempo e aqui está. Nós vamos manter aqui o A fixo, só para ficar mais fácil as nossas conjecturas, e vamos tentar concluir algumas coisas. Lembrando, nós já vimos que o B faz com que o gráfico suba ou desça. Quando o B era positivo, o gráfico subia. Quando o B era negativo, o gráfico descia. Isso a gente chamava de translação vertical. Agora, eu quero saber o seguinte. O gráfico vai cortar o eixo Y num ponto, que eu vou colocar agora aqui, ó. É este ponto aqui, ó. E também o eixo X num ponto que é este aqui, ó. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai analisar as coordenadas desses pontos. Primeiro do A. Veja, aqui está o ponto A, as coordenadas dele são 0, 4. Observe o B, 4. Agora, eu vou mudar o valor de B e quero que você acompanhe aqui, ó. À medida que eu vou mudando o valor de B, vai mudando o que nas coordenadas do ponto A? Vai mudando esta parte aqui, ó. Perceba que o x é sempre 0, o que muda é esta parte. Por que o x é sempre 0? Porque o A é um ponto do eixo Y. E qualquer ponto do eixo Y sempre tem x valendo 0. Por quê? Porque um ponto em cima do eixo Y não vai nada para a direita e nem para a esquerda. Então ele não varia x. Por isso que o seu x é 0. Qualquer ponto sobre o eixo Y tem x 0. Agora, este número, se você está atento, você já viu que este número é exatamente o B. Então, sempre o ponto em que uma função do tipo y é igual a x mais b, o ponto em que ela corta o eixo y, sempre vai ter coordenadas 0 e o b. Então, este número aqui, ó, é sempre o valor do b. Isso é lógico, né? Assim, fazendo uma conjectura, isso é lógico, porque o b representa o quanto a reta sobe. Então, se o b é 2, sobe 2, por isso que aqui vai ser um 2. Se o b fosse menos 0,6, por exemplo, desceria 0,6. Então, aqui seria o número menos 0,6 e aqui também. Tudo bem? Então, já podemos chegar na nossa primeira conjectura aqui, que é a seguinte. Quais são as coordenadas do ponto de interseção do gráfico de uma função desse tipo aqui, com o eixo y? Sempre vai ser isso aqui, ó. Sempre vai ser o ponto em que x é 0 e o y vale b. Tem como a gente provar isso daí, professor? Ou a gente fica apenas em nível de conjectura? Tem como provar. E aí nós vamos usar um resultado que já vimos aqui, que é o seguinte. Sempre para a gente saber o ponto de interseção com o eixo y, basta eu pegar a fórmula e trocar o x por 0. Então, se você pegar esta fórmula aqui, ó, e você trocar o x por 0, vamos ver como é que a gente fica então. Vamos pegar aqui a caneta e vamos ficar assim, ó. A fórmula é essa daqui, ó, y é igual a ax mais b. Nós vamos trocar o x por 0. Aí vamos ficar com a vezes 0 mais b. Isso dá 0, né? Resultado, y igual a b. Então, de fato, é o ponto em que x é 0 e y é b. Tudo bem. E agora, para a gente saber a interseção com o eixo x. Vamos primeiro lá no GeoGebra. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma conjectura. A interseção com o eixo x é o ponto B aqui, ó. Notem que neste caso ele tem coordenadas menos 1,95 e 0. Observem que eu posso variar o B aqui à vontade, ó. Mas o ponto B, essa parte dele aqui, ó, que é o y dele, é sempre 0. Isso é óbvio, porque esse ponto é um ponto sobre o eixo x.
qualquer ponto sobre o eixo x não sobe e nem desce. Se ele não sobe nem desce, não varia y, por isso que aqui é zero. Só não confunda, tá? Um ponto sobre o eixo y é o x que é zero, um ponto sobre o eixo x é o y que é zero. Agora, de onde é que sai este número aqui? Ó? Vou colocar aqui valores mais fáceis, para você conjecturar com mais facilidade. Vamos botar aqui primeiro 4. Reparem, 4, 2, menos 2. Tem alguma lógica? Vamos botar agora 6. 6, 2, menos 3. Vou colocar um último aqui. 8, 2, menos 4. Você já deve ter se ligado que para você obter esse número, eu pego esse e divido por esse, o b divido pelo a e troco de sinal. Exatamente. De uma maneira geral, para as funções desse tipo aqui, ó, sempre o ponto de interseção com o eixo y é um ponto em que o x é zero, desculpa, o y aqui é zero, e esta parte aqui, ó, é sempre menos b sobre a, que a galera decora às vezes como menos bar. Professor, tem como a gente provar isso daí? Ou apenas é uma conjectura do GeoGebra? Tem como. Para você saber a interseção com qualquer ponto de qualquer função, inclusive as desse tipo aqui, com o eixo x, basta você trocar o y por zero. Fazendo isso, veja que então nós vamos pegar a fórmula, que é esta daqui, ó, e nós vamos trocar o y por zero, aqui por zero. 0 é igual a x mais b, vamos continuar aqui, menos b é igual a x, olha só que interessante, de fato, chegamos em menos b sobre a, que é o que está escrito aqui. Vamos fazer um exemplo aqui então. Se você quer saber o ponto de interseção de uma função dada por esta fórmula do exemplo aqui, ó, com o eixo y, você tem duas maneiras. A primeira maneira é direto você usar esta fórmula aqui, ó. Veja que nesse caso o a é 2, o a é o número que multiplica o x, e o b é menos 6, b é o outro número. Então, o ponto em que esta função, o gráfico dela, corta o eixo y é o ponto 0, menos 6, x0, y menos 6. Seria esse aqui, ó. x0, y menos 6, veja que é o y que é menos 6 e não o x, é esse pontinho ali. Caso você esqueça dessa fórmula, você poderia fazer o seguinte, caso você esqueça desse resultado aqui, ó, era só você pegar a fórmula e trocar o x por 0. Vai ficar com y igual a 2 vezes 0 menos 6, isso vai dar 0, dá y igual a menos 6 do mesmo jeito, y menos 6 e x0. Portanto, ou você memoriza isso, ou você pega a fórmula e troca o x por 0. Tem dois caminhos. E a interseção com o eixo x, você pode usar aqui esta pequena formulazinha, menos b sobre a, menos 6 sobre o a, que é 2, e 0. Menos com esse menos vai dar mais, né? Então, fica mais 6 dividido por 2, 3 dividido por 0. Esta é uma maneira. A outra maneira, né? Caso você esqueça, é pegar a fórmula e trocar o y por 0. Então, vai ficar 0 é igual a 2x menos 6. 6 é igual a 2x. E aí, divide o 6 pelo 2 e encontre x igual a 3. Que era o que a gente tinha aqui, ó, x3 e y0, que é esse ponto aqui, ó. É o ponto em que o x é 3 e o y é 0. Um pequeno detalhe é que este número 3, que foi obtido por menos b sobre a, ele é exatamente uma coisa que nós já estudamos. Lembra o quê? Ele é a raiz, ou também chamado de zero, da função.
Sempre onde corta o eixo x, o número aqui onde corta o eixo x é a raiz ou zero da função. Fechou, mano? Não esqueça, o poder é de você.